Pessoal, vamos responder algumas das questões que ficaram pendentes de geometria analítica. A primeira delas é: para que valores reais de K, os pontos 6 e K, 3 e 4, e 2 menos K e 2 estão alinhados? Para que três pontos estejam alinhados, o determinante formado por isso aqui, por essa matriz, deve ser zero. Vejam que multiplicando aqui, eu tenho 6 vezes 4, seria 6 vezes 4 vezes 1, K vezes 1 vezes isso, e esse vezes esse. Aí, voltando, teríamos isso aqui, produto desse, com o produto desse, com o produto disso. Que aí temos o seguinte, certo? Que encontramos esses valores aqui, 6 vezes 4 vezes 6 vezes 4, 24 vezes 1, aqui K vezes 1K, K vezes 2 menos K. E aí eu vou ter 1 vezes 3 vezes 2, 6. Multiplicando de volta, temos o seguinte, 1 vezes 4, 2 vezes isso. Então encontramos o seguinte, certo? Esse é o valor, multiplicamos isso aqui e encontramos essa expressão. Simplificando a expressão, juntando os termos que tem K, nesse caso, vamos somar e subtrair, e resolver os termos que só tem números. Resolvendo isso, encontramos o resultado seguinte: K ao quadrado, que só tem ele sozinho, menos K ao quadrado, mais 3K, já que 2K mais 4K dá 6, menos 3 dá 3K. 24 menos 12 dá 12, dá menos 12. E aqui eu tenho 30, na verdade dá assim, 24 com 6, 30, menos 8 com menos 12, menos 20. 30 menos 12 dá 10. Isso me dá uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, encontramos o seguinte: delta é igual a b ao quadrado, certo? Menos 4 vezes a, que é menos 1, e vezes c, que no caso aqui, ó, é 10. E aí, resolvendo isso, encontramos o seguinte, que delta é igual a 49. A raiz de 49 é 7. Então, vamos encontrar o valor de K. Temos que Carlinha vai ser igual a menos B, mais a raiz de delta, que encontramos aqui, que é 7. Então, 7. Isso dividido por 2 vezes menos 1, que é 2 vezes A. Aqui vai me dar 4. 2 vezes menos 1, menos 2, que é igual a menos 2, que seria o meu primeiro resultado. K, duas linhas, será igual a menos 3, menos 7, já que o B aqui vai ser menos B, menos a raiz de delta, quer dizer, menos a raiz de delta, fica isso, dá menos 10. 2 vezes menos 1, menos 5. Menos 10 dividido por menos 2, dá 5. Ok? Então, temos como resultado, K é igual a menos 2 ou K é igual a 5. Isso quer dizer, para que esses três pontos estejam alinhados, o valor de K só pode ser menos 2 ou 5. Ok? Certo? Aí temos o seguinte: para que os valores de K, os pontos 2 e menos 3, K e 3 e 5 e K sobre 2, são vértices de um triângulo. Vejam, para serem vértices de um triângulo, os três pontos eles não podem estar alinhados. Não tem como traçar uma única reta passando pelos três. Assim, isso quer dizer que o determinante formado por esses três pontos, que é esse aqui, tem que ser diferente de zero, certo? Quando eu calcular o determinante dessa minha matriz, tem que ser diferente de zero. Então,
Calculando o determinante da minha matriz, vamos ter 2 vezes 3 vezes 1, menos 3 vezes 1 vezes 5, 1 vezes 4 vezes k sobre 2, certo? Então, multiplicando agora aqui, eu vou ter 1 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 1 vezes k sobre 2, menos 3 vezes 4 vezes 1. E encontramos a seguinte expressão quando fazemos isso aqui, certo? Tem que ser diferente de zero. Juntando os termos que são semelhantes, o que tem k, o que não tem são números. Então, 2k menos k dá só k. Menos k. Aí eu tenho 6 com 12 dá 18, menos aqui menos 15 dá menos 3, com menos 15 dá mais 3, quer dizer, com menos 15 dá 12. Ok? Então, isso quer dizer que k tem que ser diferente de 12. Então, isso aqui, esses 3 pontos, só será um triângulo se o valor de k for diferente de 12. Isso quer dizer, se k for igual a 12, esses 3 pontos vão estar alinhados, não formam uma próxima questão. Triângulo. Temos o seguinte. Dados os pontos A e B, determina a relação entre x e y a fim de que esse ponto formado por x e y esteja alinhado com A e B. Bem, já fizemos uma questão parecida com essa, certo? Mas vamos lá. Determinando aqui a minha matriz, onde eu vou ter 4 e menos 15, que é o ponto A, menos 4 e 5, que é o ponto B, x e y, que é o ponto C, que no caso seria meu ponto B, na verdade. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz, e aí repetimos as duas primeiras colunas e multiplicamos. 4 vezes 5 vezes 1, menos 5 vezes 1 vezes x, 1 vezes menos 4, menos y. Aqui multiplicamos 1 vezes 5 vezes x, 4 vezes 1 vezes y, menos 15 menos 4, menos 1. E aí encontramos a seguinte expressão, certo? Então aqui, ó, multiplicamos isso dá 20, aqui dá menos 15x, aqui dá menos 4y. Voltando, aqui vai me dar 5, menos 5x, já que aqui vai ser negativo, aqui negativo e aqui negativo. Então, aqui eu vou ter 4 menos 4y, menos 15 com menos 4, vezes menos 4 dá 60, e como é negativo dá menos 60. Agrupando os termos semelhantes, onde tem x, onde tem y, e os termos que não tem letra, passar para o outro lado. Então, a expressão fica o seguinte, menos 20x, menos 8y, menos 40. E aí eu vou ter aqui menos 5x, menos 2y e menos 10. Mas como foi que chegamos a isso? Dividimos essa expressão aqui, certo? Por 4. Dividimos essa expressão por 4. Dividindo ela por 4, encontramos isso. Essa minha expressão, certo? Seria o resultado da letra A. Então, isso aqui é minha letra A, certo? A letra B me diz que o y tem que ser igual a 0. Porque ele diz que o ponto em que a reta AB intercepta o eixo x, então se eu tenho isso aqui, ó, y, aqui é meu y, aqui é meu x. Quando a reta intercepta o termo de x, nesse ponto aqui, o x, o valor de y é 0, porque ele nem sobe nem desce. Então, y tem que ser igual a 0. Assim, vamos pegar a minha expressão e no lugar de y, colocar 0. Resolvendo isso, temos o seguinte. 2 vezes nada, nada, fica 5x igual a menos 10. Então, temos que menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. Perdoem. Isso aqui é menos 5.
Não. Na verdade, aqui é que é menos 5. Certo? Aqui continua sendo menos 2. Logo, o ponto que eu quero, P é igual a menos 2 e 0. Então, esse aqui é o ponto onde nos interessa. No caso, minha resposta, o meu resultado. 52. Ele me diz o seguinte: observe o gráfico abaixo e identifique o ponto comum aos segmentos. Então, se eu quero um ponto comum aos segmentos, então eu quero o ponto que seja determinado por esses dois, que esteja no meio desses dois segmentos. Então, eu quero o ponto aqui, esse ponto aqui, ó. Eu quero esse ponto, certo? Que eu posso chamar de ponto P. Então, vamos lá. Olhando as coordenadas aqui, eu tenho que o meu ponto A, ele vai estar no 2 e no 1. Eu tenho que o meu ponto B, o ponto B aqui, ele vai estar no 4, certo? No ponto aqui, a abscissa 4. Na abscissa 4, e 1, 2, 3, 4, 5. E na ordenada 5. Na ordenada 5. Agora foi. Então, e o ponto D vai estar em 3 e aqui 4. Ordenada 4, abscissa 3. O ponto C, ele vai estar em 5 e nesse ponto será meu ponto 3. E o ponto 5. Assim, primeiro, vamos determinar a expressão que determinaria esse segmento, no caso, a reta que passa por A, por P e por B. Então, vejam só. Pegando as coordenadas de A, 2 e 1, pegando as coordenadas aí de B, que é 4 e 1, e aí o ponto P, que eu não sei quem é, que eles têm as coordenadas x, y. Então, multiplicando, nesse caso aqui, calculando o meu determinante, encontramos a seguinte expressão, certo? 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1 vezes x dá x. 1 vezes 4, 4. 4 vezes y, 4y. 5x menos 5x, já que está voltando. 2 vezes 1 vezes y dá menos 2y. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, menos 4. Juntando os termos que são semelhantes, certo? Encontramos o seguinte expressão. Então, menos 4x, já que menos 5x com mais x dá menos 4x. E aqui 4y menos 2y é igual a 2y. Isso é igual a menos 6. Essa seria a expressão que determinaria a reta que passa por A, P e B. O segundo agora vamos fazer com D, P e C. Então, o D seria 3 e 4, o C seria 5 e 3 e o ponto P, x, y. Fazendo o meu produto, certo? Indo e voltando, encontramos a seguinte expressão. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 1 vezes x dá 4x, 1 vezes 5 vezes y, 5y. Aí eu tenho 4 vezes 5 aqui, 1 vezes 3, 3 vezes x, 3x. Como aqui é negativo, então vai dar menos 3x.
3 vezes y, certo? Menos 3y. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 dá. Então, vai ficar menos y. Juntando os termos que são semelhantes, certo? Temos o seguinte. Então, temos de 4x eu tiro 3x, fica só x. De 5y eu tiro 3x, fica 2y. Então, 9 menos 20 dá menos 11. Passando para o segundo meio, fica 11. Então, essa é a minha segunda expressão. O ponto de intersecção entre essas duas expressões é que vai determinar o ponto P, que é um ponto comum das duas retas, ou dos dois segmentos, melhor dizendo. Então, aqui vamos fazer o seguinte, ó. Inverti já o sinal aqui para ficar mais fácil, já que aqui vai ficar negativo, então eu vou poder cortar com esse. Então, aqui eu troquei o sinal. Onde estava negativo, ficou positivo. Onde estava positivo, ficou negativo. Certo? Então, temos 4x menos 2y mais 6. X mais 2y igual a 11, que é a segunda expressão. Então, aqui, ó, somando, posso cortar isso com esse. 4x com x dá 5x. 6 com 11, isso vai me dar 17. Então, temos que o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Temos que o valor de x é 17 sobre 5. Para encontrar o valor de y, escolhemos uma qualquer. Eu vou escolher essa. E aí, no lugar onde tem x, eu vou colocar 17 sobre 5, que é essa expressão. Passando essa expressão para o outro membro, trocamos o sinal, no caso a operação, já que ele está somando aqui, vai passar a subtrair. Então, tirando o mínimo aqui, certo? Então, tem o seguinte, ó, 5 vezes 11, 55. Então, 55 menos 17, isso vai me dar 38 sobre 5. O 2 que está multiplicando, nesse caso aqui, ó, ele vai passar multiplicando esse 5.